Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. O cessar-fogo no Líbano é o fim da guerra em Gaza? O primeiro-ministro israelita não tem dúvidas, este é o momento certo para um cessar-fogo. E Benjamin Netanyahu apresenta 3 razões. Em primeiro lugar, a ameaça que o Irão representa está, nesta altura, controlada. Netanyahu sublinha ainda a recuperação no terreno feita pelas forças armadas israelitas e também, nesta altura, o isolamento do Hamas em Gaza. Mas Netanyahu deixa um aviso claro. Se o Hezbollah atacar Israel durante este cessar-fogo, a resposta será imediata e dura. Israel aceitou a proposta de um cessar-fogo com o Hezbollah, apresentada pelos Estados Unidos e pela França. A administração norte-americana e a União Europeia, por intermédio do seu responsável pela política externa, exerceram pressão sobre Benjamin Netanyahu para que aceitasse os termos da proposta. Mas o primeiro-ministro de Israel também foi sujeito à pressão de sentido contrário por membros do seu governo, como o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, que classificou o acordo como um erro histórico. O cessar-fogo surge na sequência de ataques de maior intensidade, parte a parte, nos últimos dias. Ainda ontem, as forças israelitas lançaram uma série de ataques no coração de Beirute e ordenaram a evacuação de cidades inteiras no sul do Líbano, incluindo Naqoura, onde está instalada uma força da ONU de manutenção de paz. Joana Ricardo, especialista no Médio Oriente, considera que esta decisão se deve à pressão judicial interna e ao receio de que Joe Biden, em fim de mandato, altere a sua política face a Israel, como fez face à Ucrânia, o que poderia ter impacto no país, sobretudo no momento em que a economia está estrangulada pelo esforço de guerra. A professora e a investigadora da Universidade de Coimbra acrescenta que o cessar-fogo no Líbano pode ser uma condição para a manutenção da guerra em paz. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Bem-vinda, Joana Ricardo, a este episódio do P24. Benjamin Netanyahu, pressionado pelos Estados Unidos e pela França de um lado e por membros do seu governo do outro, terá privilegiado a influência externa e aceitado um cessar-fogo no Líbano. Esta leitura é correta? E o que é que significa este acordo no atual contexto do Médio Oriente? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um gosto falar consigo. Eu tenho dificuldade de concluir que isso foi resultado da pressão externa. A pressão externa já esteve muito mais elevada do que ela está nesse momento, e me parece que, na verdade, é resultado de uma outra pressão interna, que obviamente não é nem a da população civil nesse momento, que questiona a liderança de Benjamin Netanyahu parcialmente, não é? Essa guerra também levou a que uma parcela da população considerasse que ele estava a agir em prol do Estado, portanto, tivesse aqui uma viragem que até foi vantajosa para ele a nível de sondagens, embora o mundo atual tenha nos mostrado que as sondagens cada vez mais precisam ser revistas em termos de metodologia. A Romênia é um caso claro disso, flagrante. Recente. Agora, me parece que o Benjamin Netanyahu está a tentar fugir de questões internas relacionadas, nomeadamente, com o seu processo de corrupção, que tentou adiar e tentou que a justificativa fosse precisamente o facto de que há um estado de exceção a vigorar, porque o Estado de Israel está em guerra e, por isso, não seria a altura correta para prestar testemunho e para continuar o processo. E foi noticiado na imprensa israelita que o processo segue. E, ainda por cima, há uma série de notícias por parte dos mídia israelita, que tem tentado cada vez mais, principalmente o Haaretz, que está a ser francamente perseguido pelo Estado de Israel, e nomeadamente pela liderança de Benjamin Netanyahu, que tem tentado fechar o cerco também, inclusive nessa ligação entre os processos contra Benjamin Netanyahu e o que tem se passado a nível da instabilidade no país e das guerras recentes. Então, me parece que é uma tentativa, mais uma, de Benjamin Netanyahu de mudar o assunto, num contexto em que também acaba dando algum tipo de vitória para Joe Biden, porque também me parece que tem aqui algum receio de que Joe Biden, que já alterou sua política com relação à Ucrânia, estando num fim de mandato, pudesse fazer o mesmo e tentar aqui uma pressão final, até como Obama também fez quando saiu do governo norte-americano na última vez, no seu último mandato, que aprovou uma resolução histórica no Conselho de Segurança que seria, foi simbólica, mas teria sido vetada, e Benjamin Netanyahu parece também ter cedido a essa possibilidade, mas eu acho que, sobretudo, a pressão aqui é interna e é pessoal, contra si, como indivíduo que está a ser perseguido pela justiça. Portanto, tu não vê aqui nenhuma relação sequer com a acusação do Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra. Portanto, essa acusação a Netanyahu não poderá ajudar a explicar esta aceitação do acordo?
Certamente também, embora essa acusação tenha aqui um outro aspecto também que temos que considerar, que é, por um lado, ela traz à tona o facto de que Benjamin Netanyahu e também o seu antigo ministro da Defesa, que foi demitido por si no dia das eleições norte-americanas, Yoav Gallant, que também era um indivíduo extremado, mas que recentemente tem se comportado quase como um moderado face ao que tem sido a política de Benjamin Netanyahu. Ambos tiveram um mandado de captura, mas esse mandado de captura também tem servido para Benjamin Netanyahu instrumentalizar mais uma vez o discurso do antissemitismo, da perseguição. Isso é um mandado que, do ponto de vista do direito internacional, dá um contributo muito importante, que é precisamente o de individualizar essa guerra e não coletivizar a guerra. E ao contrário, o que Benjamin Netanyahu faz é receber esse mandado de captura e representá-lo na sociedade israelita como um mandado contra o povo judeu, que ele representa como seu salvador. E tem sido essa a narrativa quase messiânica que temos visto Benjamin Netanyahu fazer. Então, nesse sentido, esse mandado do TPI certamente que também é do interesse de Benjamin Netanyahu obliterar, mas acho que até mais o que se passa efetivamente em Gaza, nomeadamente na Zona Norte, que já vai em quase 60 dias de quase completo cerco, sem ajuda humanitária entrar. Há aqui uma situação em curso que pode levar à morte de muitas pessoas, inclusive o Save the Children International estima que há 130 mil crianças abaixo de 10 anos na zona norte da faixa de Gaza e que estão sujeitas ao frio, à fome, à desproteção, à guerra, à falta de água, de mantimentos, de tudo. E todas essas questões também Benjamin Netanyahu quer obliterar, talvez mais até do que o próprio mandado em si. O mandado é a representação disso. Porque, no fim das contas, Joe Biden considera que foi ultrajante, portanto, tem uma postura aqui completamente diferente da postura que teve com Vladimir Putin, considerando que não era jurisdição do TPI e que o TPI age fora do seu mandato. Então, nesse sentido, esse lado já foi um lado em que Benjamin Netanyahu conseguiu algum apoio e não tanta pressão internacional quanto isso. Ainda por cima, ontem o G7 esteve reunido e abordou a forma como é que iriam em conjunto lidar com a acusação a Netanyahu. E se eu puder adicionar, uma das questões que queriam era buscar um consenso de ação. E o consenso de ação, sendo os Estados Unidos um país importantíssimo no G7, que não é signatário, aliás, é signatário, mas não ratificou o Estatuto de Roma e, portanto, não é Estado parte do TPI, me parece que o consenso aqui não seria no sentido de cumprimento do mandato, mas sim no sentido das grandes economias do mundo não cumprirem o mandato. Então, me parece que o objetivo dessa discussão era convencer o Reino Unido, a França, que já vieram dizer que cumpririam o mandato, a não fazê-lo. O governo de Israel, depois desta decisão e depois do Itamar Ben-Gvir ter dito que um cessar-fogo seria um erro histórico, pode também, de alguma forma, estar comprometido nos próximos tempos? Aparentemente, o acordo de cessar-fogo, que foi referido por Benjamin Netanyahu no seu discurso como sendo um delineamento que seria apresentado ao gabinete de guerra, já terá sido aprovado pelo gabinete de guerra, e as informações que têm circulado nos mídias é que, nesse momento, Benjamin Netanyahu está a dar aos Estados Unidos a possibilidade de declararem o acordo de cessar-fogo, ou seja, está a dar essa vitória a Joe Biden. Por isso, isso já terá sido um consenso interno com Itamar Ben-Gvir, inclusive, e provavelmente por conta desse receio de que os Estados Unidos pudessem agora alterar drasticamente a política nesses últimos 2 meses, o que poderia ter um impacto de desproteção grande no Estado de Israel, que tem nesse momento a economia completamente estrangulada por uma situação de guerra, inflação galopante, preços de casas, habitação elevadíssimos, e tudo isso por conta também da guerra, e esse esforço de guerra tem sido suportado pelos Estados Unidos, não só da perspectiva militar dos armamentos, mas também da perspectiva econômica, e de ajudar a segurar a Startup Nation, que é Israel. Então, me parece que uma das questões pode ter pesado para esse gabinete de guerra, e há informações de que até Bezalel Smotrich, que é o indivíduo provavelmente mais extremado do gabinete de guerra, já terá concordado também com o acordo de cessar-fogo, é que
isso seria uma vitória, e que esse discurso traz é precisamente a ideia de que os objetivos foram atingidos, de que Israel conseguiu mostrar força ao mundo, de que conseguiu prevenir que o Irã adquirisse armamentos nucleares, de que conseguiu matar o que ele referiu como mais de 22 mil soldados do Hamas, o que é obviamente um número que sabemos que está errado, porque dos 42 mil, pelo menos 2/3 serão mulheres e crianças, e por isso é mais aqui uma tentativa de trazer vitórias e de dizer que toda essa guerra já trouxe resultados e já conseguiu eliminar grande parte das ameaças, e, portanto, seria uma altura para começar a desescalar. Portanto, aparece também aqui como o salvador que sai da guerra por opção, porque ganhou a guerra, e é esse o discurso que está a tentar construir, terá provavelmente articulado isso com o gabinete de guerra. É verdade que Israel atingiu grande parte dos seus objetivos. É verdade também que o Líbano não é Gaza, são realidades completamente diferentes. Até que ponto é que este acordo pode ter um efeito quanto ao fim do conflito em Gaza, da invasão em Gaza e uma negociação com a Hamas? Bom, deixa primeiro ir na questão dos objetivos, se Israel terá atingido seus objetivos, né? Desde o dia 1 da guerra, que Benjamin Netanyahu traçou 3 objetivos principais na guerra contra o Hamas em Gaza, que era a eliminação do Hamas, acabar com a possibilidade do Hamas voltar a ter capacidades de ameaçar o Estado de Israel, e por fim, sempre como objetivo número 3, trazer os reféns para casa. Se formos pensar na ordem de prioridades de Benjamin Netanyahu, concordo consigo, Amilcar, grande parte dos objetivos já foram atingidos. Infelizmente, o objetivo principal, o objetivo moral que faria sentido de facto, que é o retorno dos reféns para casa, esse já ficou muito claro, que só pôde ser atingido pela via política e não pela via militar. E por isso, nesse momento, o Estado de Israel ainda tem em torno de 100 reféns na faixa de Gaza, 50 deles são dados ainda como vivos, ou pelo menos não sabemos o estado deles. São todas pessoas que têm famílias, são todas pessoas que estão a passar também por uma situação muito complicada no último ano, juntamente com a população da faixa de Gaza, que está a ser estrangulada pelo Estado de Israel, ainda mais do que já era antes disso, e por isso eu tenho dificuldade de dizer que Israel terá atingido os seus objetivos. Com relação aos objetivos militares, esses sempre foram nebulosos, porque toda a construção da narrativa da guerra existencial não bate certo com a realidade objetiva que nós conhecemos, nomeadamente Israel ser uma potência nuclear e a única da região, e ser apoiada pelos Estados Unidos. E todas as vezes em que os Estados Unidos tentaram minimamente, ao nível do discurso, alterar o que é o seu posicionamento e dizer que poderia vir a, talvez, quem sabe, revisar a política de apoio a Israel, Benjamin Netanyahu escalou a guerra para outras frentes, e de imediato o que nós vimos reiteradamente nesse último ano foi Joe Biden voltar atrás, dizer que Israel tem direito de se defender, que os Estados Unidos são aliado incontestável e incondicional de Israel, e que, portanto, iriam mandar armamentos e porta-aviões e até efetivos se fosse necessário, e por isso a realidade é que os objetivos militares não coadunam com o discurso, porque Israel não está em perigo existencial. Agora, a narrativa do medo existencial, essa sim, é real. O medo simbólico associado a memórias traumáticas de longo prazo, de perseguição, de extermínio do povo judaico, é mobilizada por esse líder frequentemente, continua a ser. Agora, com relação à guerra em Gaza, não parece que seja da intenção de Benjamin Netanyahu acabar com a guerra em Gaza. Pelo contrário, o que tem sido claramente a intenção de Benjamin Netanyahu, ao que parece, é seguir para uma política de anexação territorial. E é também isso que os seus ministros extremistas do gabinete de guerra têm demonstrado que é o seu interesse. Por isso, me parece que pode ter havido aqui até uma troca, no sentido da aprovação do cessar-fogo no Líbano ser um caminho também para a continuação da guerra em Gaza e na Cisjordânia já agora, que inclusive Benjamin Netanyahu referiu no seu discurso, quando falou do cessar-fogo, falou da questão da Cisjordânia e referiu que havia infraestrutura terrorista que foi destruída na Cisjordânia. Agora, Antony Blinken, o secretário de Estado norte-americano, tem dito que sim, que o caminho do cessar-fogo no Líbano pode abrir um caminho de cessar-fogo em Gaza. A mim me parece que são situações que estão claramente relacionadas e não relacionadas no sentido de andarem de mãos dadas, talvez precisamente relacionadas no sentido diametralmente oposto, ou seja,
o cessar-fogo do Líbano ser uma condição para a manutenção da guerra em Gaza. Sim, Benjamin Netanyahu disse até que esta era a segunda guerra. No fundo é hierarquizar os conflitos de acordo com as suas prioridades. O Irão tem capacidade para manter a atividade dos seus proxies, ou o seu enfraquecimento vai provocar uma diminuição? Para todos os efeitos, o Irão continua na mira de Israel e Benjamin Netanyahu deixou bem claro no discurso de ontem. Bom, o Irão é um Estado que é sempre importante contextualizar, um Estado teocrático que também enfrenta uma série de contestações a nível interno, nomeadamente recentemente por conta dos direitos das mulheres, e nesse sentido é um Estado que também beneficia, como é óbvio, do conflito externo e de tudo que é ameaça que é externa. No entanto, o presidente que foi tomado posse no fim de julho, o Pezeshkian, ele tinha uma narrativa bastante diferente, de tentativa de normalização de relações com os Estados Unidos e de retomada do programa nuclear iraniano, segundo ele, obviamente, para fins pacíficos. É importante pensar aqui que o Irão está completamente asfixiado pela política de sanções norte-americanas e que tende agora a se agravar em muito por conta da tomada de posse de Donald Trump, que coloca o Irão como o grande inimigo dos Estados Unidos e que já deixou muito claro, e o fez durante o seu mandato, que não aceita a reativação do programa nuclear iraniano e que não vai levantar sanções. Então, nesse momento, é importante olhar para o Irão como o que ele é uma potência regional, tem se vinculado inclusive à Rússia atualmente no conflito com a Ucrânia e tem feito novas aproximações nessa tentativa de Vladimir Putin de reconfiguração também das relações de forças internacionais. É um país que foi convidado a integrar os BRIC, também é importante lembrar isso, ou seja, o Irão também está à procura aqui do seu espaço de reconfiguração de poder. No entanto, não é um Estado que faça face do ponto de vista militar ao Estado de Israel. E nesse momento é muito difícil saber qual é efetivamente a capacidade militar e econômica, sobretudo, do Irão para continuar a prestar apoio aos Houthis, ao Hamas, que está completamente destruído, ou ao que quer que venha depois do Hamas, porque já falamos, inclusive eu e o Amilcar, sobre isso, a tendência quando se asfixia e tira toda a esperança de vida de uma população é a radicalização e, portanto, não havendo aqui uma política diferenciada, nós podemos esperar daqui a 10, 15 anos que nos encontremos novamente, infelizmente, a falar sobre o mesmo assunto, com outro qualquer movimento, que se chame o que quer que seja Hamas, seja outra coisa. E infelizmente, porque as pessoas estão ficando sem esperança, sem expectativa. Agora, se a capacidade do Irão de continuar a financiar esses movimentos se mantém, isso já tenho bastante dúvida e me parece que mesmo desde antes dessa guerra, a capacidade real do Irão de conseguir trazer uma ameaça real para o Estado de Israel não era, de facto, nada além de grandes encenações que beneficiam os extremistas de ambos os lados, não só do lado israelita, mas também do lado iraniano. Joana Ricardo, muito obrigado por ter vindo a este P24 falar-nos sobre a atual situação no Médio Oriente. Muito obrigada, amigo. O primeiro-ministro francês, nomeado há menos de 3 meses, luta contra o tempo. Michel Barnier negocia com os líderes parlamentares para evitar a moção de censura já em dezembro. No centro da contestação, o Orçamento de Estado de 2025, onde se pede um esforço de 60 mil milhões de euros a todos os franceses para reduzir o déficit e a dívida pública. Para terminar, Le Pen ameaça orçamento e governo de Barnier. A França pode fazer tremer o euro. O plano de austeridade previsto na lei orçamental é rejeitado pela esquerda, pela extrema-direita e divide mesmo o governo. Multiplicam-se os alertas para uma crise com repercussões em toda a União Europeia. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.